Vamos lá que eu vou demonstrar aqui como você pode entregar um IP público direto na LAN do seu cliente. Porque geralmente o que acontece? Quando a gente contrata um link com a operadora, geralmente a operadora quer entregar um link para a gente na WAN. E qual a diferença, Hugo, de entregar um IP público na WAN e entregar um IP público na LAN? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou perder com isso? É o seguinte, quando você contrata um link com a operadora e ela te entrega um IP público na WAN, aqui na WAN ela vai gastar um IP público aqui, ela vai colocar aqui um IP público, e aí você vai colocar outro IP público aqui na interface que você fala com sua operadora. Então, só nesse ponto a ponto aqui, você já está utilizando dois IPs públicos. E quando você recebe esse link, esse IP na WAN, tem também o endereço de rede que você não pode utilizar e o endereço de broadcast. Então, só aí você perdeu três IPs públicos, que um ficou na operadora, o outro é o endereço de rede que você não pode utilizar e o outro é o endereço de broadcast. Esse IP aqui você não perde porque está na sua interface, então você consegue utilizar no seu roteador que você recebe esse link. Agora, como é que faz para a gente receber esse IP na LAN? E qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte, quando você recebe o seu IP na LAN, a operadora ela fecha uma comunicação com você aqui, um ponto a ponto, em cima de IP privado. E quando ela fecha em cima de IP privado, ela coloca um IP privado aqui na interface dela para falar com você e outro IP privado aqui. Então, dessa forma, você consegue utilizar os endereços públicos aqui na sua LAN. Você pode colocar em qualquer interface que vai funcionar. E você pode utilizar também o endereço de rede e o endereço de broadcast, porque quando a gente entrega na LAN, você pode utilizar todos os endereços, não tem essa de endereço de rede e endereço de broadcast, beleza? E como é que a gente faz? Eu vou simular aqui como se a gente fosse a operadora. Quais configurações na operadora a gente tem que fazer para entregar esse IP público aqui na LAN do nosso cliente? Então, primeiro, a gente tem que fechar, como eu falei, esse ponto a ponto aqui em cima de IP privado. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou demonstrar. Esse roteador aqui, MK cliente, não deixei configuração nenhuma, não tem nada configurado aqui. A gente vai configurar aqui do zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser habilitar o ROMON, que a gente vai entrar nesse roteador aqui através de ROMON. Então, vou dar aqui dois cliques nele aqui para a gente abrir a linha de comando dele aqui. Vamos primeiro aqui habilitar o ROMON. Para habilitar o ROMON é bem simples. Deixa eu ver se consigo dar mais um zoom aqui. Para a gente habilitar o ROMON é bem simples. A gente vai entrar no Tools, a gente vem ROMON, Set, Enable e Yes. Pronto. A partir desse momento agora, eu já posso fazer o acesso ao meu MK cliente através do ROMON. Mas primeiro vamos configurar a operadora. Eu vou entrar aqui na operadora. Aqui está a operadora. A operadora, se a gente vir aqui no BGP da operadora, a operadora tem essa faixa de IP aqui. Esse 30.30.30.0 a gente está simulando como se fosse o IP público lá da operadora. E aí essa operadora ela vai te fornecer 1/29. Como é que funciona se fosse na WAN? Se fosse na WAN, a operadora ia vir aqui, clicar aqui e colocar aqui ó, o 30.30.30.1/29 e na interface que fala com o cliente, que é a ET3. Beleza, ela ia fazer isso do lado dela e lá do lado do cliente você ia colocar o 30.30.2/29. Pronto, aí você estava perdendo já o endereço de rede e o endereço de broadcast, como eu falei, mas a gente não vai fazer dessa forma. A gente vai fechar a comunicação em cima de IP privado primeiro, então eu vou clicar aqui ó, e vou escolher a faixa 10.100.100.1/29, vou colocar 1/29 e a interface que fala com o nosso cliente. Beleza, lá no nosso cliente agora, eu vou entrar aqui no nosso cliente agora através de ROMON, como eu falei, já está até aqui conectado, vou entrar nele. E aqui no nosso cliente, a gente vai vir em IP, address, clicar no maisinho e colocar 10.100.100.2/29, que foi essa faixa que a operadora está fechando a comunicação ponto a ponto com a gente. Vou escolher aqui a interface que fala com a operadora, que aqui também é a ET3. Deixa eu só identificar aqui, colocar a operadora. Eu gosto sempre de identificar as interfaces, vou colocar aqui só a operadora. Pronto. E vou fazer um teste de comunicação aqui agora, para saber se está funcionando o ping. Vou dar um ping para 10.100.100. O IP que está na ponta, lá com a operadora, que é o 1. Ó, comunicação funcionando.
Agora eu tenho que criar a nossa rota padrão aqui em IP, ó, IP, routes, aqui eu clico no mais e minha rota padrão é o 10.100.100.1, que é o IP que está lá com a operadora. Dou OK. Beleza. O ponto a ponto, a comunicação aqui com a operadora está funcionando. Se eu dar um ping para a internet aqui agora, será que funciona? Ó, pingando para o IP do Google. Não está funcionando ainda. Porque lá na operadora agora, o que é que a operadora tem que fazer para entregar aquele IP público lá na nossa LAN? O que ela tem que fazer é o seguinte, ela vai vir aqui em IP, routes, e vai criar uma rota. Vai clicar aqui no mais. E o que ela vai dizer nessa rota? Ela vai dizer o seguinte, que a faixa 30, que é a faixa de IP público dela, ela tem 1/24, só que ela vai entregar para a gente só 1/29. Então ela vai dizer que, ela vai falar aqui 30.30.30.0/29, essa faixa tá lá com o cliente dela. E como é que ela identifica aqui quem é o cliente dela? Ela coloca o IP de comunicação que ela fechou com o cliente, que no caso aqui foi o 10.100.100.2, que é o IP que está aqui, ó, que está aqui nesse cliente. Beleza, vou voltar aqui, ó. Então estou dizendo ó, que o 30.30.30.0/29 está lá com o cliente 10.100.100.2. Dou OK. Vou voltar lá e ver se o ping funcionou. Ó, eu vou dar aqui um Ctrl C, esperar aqui uns 10 segundos e vou pingar novamente. Pingando novamente. Não funcionou ainda. Por que não funcionou? Porque é o seguinte, quando você faz o ping, quando o pacote sai aqui da interface, ele sai com o IP privado, que aqui é a nossa rota padrão. Porque o nosso roteador não tem uma rota, a gente não está recebendo a rota diretamente lá do Google. Então, ela sai aqui com IP privado. E a gente sabe que IP privado não fala com a internet. Então, por isso não tem resposta. Se a gente quiser fazer esse teste de ping, o que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, vou criar aqui, ó, na verdade está até criada aqui a interface de loopback, mas se não tivesse, como é que cria a interface de loopback no MikroTik? Simples, clica no mais, coloca aqui LO só para identificar que é uma interface de loopback. Vamos botar aqui, só o passo a passo, né? Quando eu falei como é que funciona. Aqui no MikroTik, para você criar uma interface de loopback, você primeiro tem que criar uma bridge. E você não vai colocar nenhuma porta nessa bridge, que aí é uma interface virtual. Então você vai vir aqui na bridge, clicar no mais e em name aqui, vou colocar LO para a gente saber que é uma interface de loopback. Pronto, criei uma bridge com o nome LO e em que importa se não vou colocar interface nenhuma. Beleza, aqui agora é a nossa interface de loopback. Vou vir aqui no IP address e aqui vou clicar no colocar o IP, qualquer IP dentro daquela faixa que a operadora passou para a gente. Vou colocar aqui o 30.30.30.1. Não precisa colocar /29, porque se você fazer isso, aí você vai perder o seu endereço de rede e o seu endereço de broadcast. Como você está recebendo esse IP aqui na LAN, não precisa colocar /29 não precisa identificar o prefixo de rede não. Vou colocar aqui só o 30.30.30.1 e vou escolher aqui a interface de loopback. Dá OK. Como é que eu posso fazer esse teste de ping agora? Eu posso vir aqui, ó. Se eu voltar aqui no terminal, será que agora funciona o ping? Ó, ping. Não funcionou ainda o ping aqui pelo terminal. Mas eu vou te explicar por quê. Vamos primeiro fazer o teste de ping por aqui, ó. TUS ping. Vou colocar aqui 8.8.8 e vou mandar pingar. Não vai pingar, normal. Por que não vai pingar? Porque ele continua saindo com o IP de saída, né? Com aquele IP lá aquele IP privado que fechou com a operadora, que é a nossa rota padrão aqui, que é o 10.100.100.1. IP privado não fala na internet. Então eu posso vir aqui, ó, e falar com qual IP eu quero sair para a internet, que é o 30.30.30.1, que é o IP que está na nossa interface lá na loopback. E se eu mandar agora pingar, olha, funcionando, beleza? Ah, Hugo, mas eu quero pingar aqui pelo terminal, eu quero fazer teste de ping aqui, como é que a gente vai fazer? Bem simples, você pode vir aqui na sua rota padrão e aqui, ó, em pref source, você vai colocar o seu IP público que está lá na interface de loopback, que é o 30.30.1 e dou OK. O que ela vai fazer agora? Toda vez que o pacote for sair para a internet agora, esse IP aqui vai ser o IP preferido, beleza? Então se eu voltar aqui no terminal e dar um ping novamente, tá lá funcionando. Pronto, eu tenho um /29, /29 tem quantos IPs, Hugo? Tem 8 IPs, então eu posso utilizar aqui, ó, do 0 até o 7. Como é que eu faço para utilizar esses IPs? Primeiro, não é necessário você colocar ele aqui na interface, aqui no IP address. Você pode simplesmente
criar o nosso PPoE e lá no seu mascaramento lá, você vai escolhendo. Eu vim aqui no mascaramento, fazer um NAT, eu posso vir aqui em NAT e dizer o seguinte, ó, que todos os meus clientes que estão com IP 192.168.0.0/24, eu quero, não vou escolher mascarade, quando eu recebo o IP na LAN, o interessante é você sempre utilizar a função SRC NAT. Então eu vou dizer, ó, que para essa faixa eu quero sair com o IP 10.30.30.30.2. Beleza. Se eu tiver qualquer cliente agora na minha LAN com essa faixa de IP aqui, ele vai sempre sair pelo IP 30.30.30.2. Então é dessa forma que funciona para a operadora te entregar o IP público na LAN e você utilizar todos os IPs. Mesma coisa é você, se você aqui for um ISP, né, um provedor de internet, você está com esses IP público aqui na LAN e você tem um cliente seu aqui, ó, tem um cliente seu aqui querendo também um IP público. O que é que você pode fazer? Mesma coisa que a gente fez aqui com a operadora, a lógica é a mesma. Você vai fechar aqui, ó, um ponto a ponto com IP privado com esse cliente e aqui dentro do seu roteador você vai criar uma rota e vai dizer que o IP público 30.30.30.7, por exemplo, está atrás do IP privado que você fechou aqui com o seu cliente. Beleza? Bem simples, bem fácil. Se liga que logo tem mais dicas aí. Valeu!